o índice de confiança da indústria, da Fundação Getúlio Vargas, recuou pelo 10º mês consecutivo. Esse resultado, a primeira impressão, é muito ruim, mas há alguns fatos a serem destacados que eu considero relativamente positivos em outubro. Em primeiro lugar, o índice de expectativas, que é o indicador composto pelas perguntas que olham para o futuro próximo, parou de cair. Ele já vinha caindo também há vários meses e agora ele subiu 0,2%. Ou seja, as perguntas, principalmente a pergunta sobre produção prevista, já teve um resultado um pouquinho melhor. Não é expressivo, não há uma sinalização de uma recuperação de produção da indústria muito forte nos próximos meses, mas o indicador já mostra um pouquinho mais já aumenta a possibilidade da indústria passar a ter resultados positivos, já que o terceiro trimestre foi muito fraco e possivelmente a indústria feche com crescimento negativo entre julho e setembro. Um segundo resultado favorável, que eu considero favorável, é que há mais segmentos em alta do que em queda no índice de confiança. Então, de 14 segmentos da indústria, nós temos 9 em alta. Né? A queda, que é uma queda pequena, de 0,4%, então ela é relacionada a uma queda um pouquinho mais forte nesses 5 segmentos em que a confiança continuou caindo em outubro. Um outro resultado, uma variável muito importante que tem sido monitorada por nós nos últimos meses é a variável de estoques. A indústria no terceiro trimestre acumulou estoques, alguns segmentos de forma bem mais expressiva, principalmente na categoria de uso de bens intermediários e notadamente no setor metalúrgico, mas também em segmentos como têxtil, fora do segmento majoritariamente de produtores de intermediários, nós temos os produtores de vestuário e calçados, a indústria automobilística também acumulou estoques. O resultado de outubro mostra, na média da indústria, o indicador de estoque está no mesmo lugar. Ele não piorou nem melhorou. Mas o que eu considero também uma boa notícia é que os segmentos que estavam mais estocados, com um percentual muito grande de empresas com estoques excessivos, esses foram os segmentos que apresentaram avanços significativos agora em outubro. Então, boa parte do ajuste de estoques já foi realizado nesses segmentos mencionados. O fato do indicador ter andado de lado é porque havia, no caso, alguns segmentos que estavam com a situação até confortável e agora continuam numa situação neutra, mas o indicador de estoques piorou. E há alguns segmentos como celulose e papel e produtos farmacêuticos em que o indicador de estoques realmente sinaliza acúmulo no mês de outubro. A situação, portanto, ainda não está totalmente resolvida, mas nos segmentos mais problemáticos dos meses anteriores, do terceiro trimestre, já houve um avanço grande, que é um equilíbrio conseguido pelas próprias empresas. Houve um desequilíbrio entre demanda e oferta, algum choque de demanda não era previsto pelas empresas, a demanda se reduziu e a produção ficou superior à prevista. Com isso, a indústria, o setor, a empresa industrial ficou com estoques que ela considerou excessivos e que ela iniciou individualmente esse processo de ajuste e em outubro, boa parte dos setores que estavam mais problemáticos já mostra melhoras. Isso, contudo, em alguns desses segmentos, contudo, isso não foi suficiente ainda para haver uma mudança no perfil, na percepção em relação ao emprego. Então, a outra variável que eu vou chamar a atenção hoje é exatamente o emprego previsto para os próximos meses. As empresas industriais, nos últimos meses, passaram de uma situação de contratantes para uma situação neutra. Hoje, o indicador de emprego, nós temos só 5 pontos percentuais a mais de empresas prevendo aumentar seu pessoal ocupado nos próximos meses. É uma diferença muito pequena. Então, nós poderíamos dizer que a indústria, em relação ao que ela normalmente contrata em períodos de crescimento
crescimento médio aí da indústria aí nos últimos anos, o resultado é fraco, a indústria está contratando muito pouco, e ainda há segmentos, mesmo entre estes, como no setor metalúrgico e no setor de vestuário e calçados, que já fizeram uma boa parte do ajuste de estoques agora em outubro, dos estoques acumulados anteriormente, que ainda não mudaram a percepção em relação ao emprego, ou seja, já a situação começou a melhorar para esses segmentos, a perspectiva de produção para os próximos meses é um pouco melhor. É um bom momento para reajustar, para elas finalizarem esse ajuste de estoque, já que nesse período do ano, normalmente a demanda aumenta, a produção deveria aumentar o suficiente para que essas empresas calibrem e ajustem seus estoques. Mas a perspectiva para a produção ainda não é muito favorável. E, consequentemente, por emprego também não há uma mudança de cenário. Somando todos esses fatores, nós temos um final de ano ainda relativamente fraco para a indústria, provavelmente mais fraco do que no final do ano passado. As perspectivas para os próximos meses ainda são moderadamente pessimistas. Em relação ao indicador de confiança, que nós temos alguma sinalização de que esse ciclo de quedas consecutivas possa ter dado, no mínimo, uma parada. Nós vamos esperar os próximos meses para ver se essa virada do indicador de expectativas, com sinal favorável agora em outubro, realmente pode continuar. Por fim, o nível de utilização da capacidade ficou praticamente estável em outubro, ele caiu de 83,6 para 83,5, e agora ele está muito próximo da média histórica, quer dizer, a indústria tem uma boa margem de manobra aí, nos últimos anos ela tem trabalhado até no nível de utilização um pouco mais alto, em média, e há uma boa dispersão entre os setores. Então, entre os produtores de intermediários, o nível de utilização está baixo em termos históricos, há ociosidade. Nos produtores de bens de consumo há um certo equilíbrio. E em relação à média histórica, nós temos os produtores e o segmento de material de construção que tem uma dinâmica ainda favorável, com um NUSI relativamente alto e bens de capital ligeiramente acima da média histórica. Para os próximos meses, nós vamos ter que aguardar. O cenário parece ser realmente muito instável, com incertezas vindas do mercado externo, novas medidas que foram aprovadas de incentivos fiscais, que foram adotadas no Plano Brasil Maior, ou diminuição de IPI, que ainda não foram totalmente percebidas. A mudança da política monetária, com o início de um ciclo de quedas da taxa de juros, também ainda não está sendo totalmente captada por esses indicadores, e assim como os movimentos de câmbio não parece ter uma mudança tão expressiva da percepção das empresas por conta dessas medidas. Então, para os próximos meses, realmente o cenário ainda é incerto, mas com crescimento ainda baixo para a indústria e algumas melhoras pontuais nos segmentos que estavam muito mal no terceiro trimestre do ano, que é uma notícia boa.